todos. Bem, vamos falar do Paraná Clube. Ontem o Tricolor sofreu com a lei do placar perigoso, vencia por 2-0, um jogador a mais em campo, mas cedeu o empate para o PSTC, que manteve assim a liderança da divisão de acesso. O Paraná é no momento o terceiro colocado. Mariana Becker acompanhou o jogo lá ao lado do Felipe Dalk e também do Elísio Júnior e traz agora as informações do Paraná Clube. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Linhares. Boa tarde também a todos os nossos colegas e aos ouvintes da Jovem Pan News. O Paraná que repetiu, o roteiro da semana passada, conseguiu sair na frente, mas cedeu o empate. O Liliu abriu o placar aí aos 25 minutos do primeiro tempo, numa jogada ensaiada. O João Gabriel cobrou o escanteio curto para o Romarinho, ele fez o cruzamento, a bola ainda desviou e o Liliu, no segundo pau, cabeceou, a bola ainda bateu na trave e acabou entrando. Para quem tá na nossa live aí no YouTube, pode conferir as imagens dos gols, E aí, aos 40 minutos, o André, o volante do PSTC, foi expulso. O Paraná ficou com um a mais. Aos 46, ainda no primeiro tempo, o Romarinho recebeu o passe na entrada da área pelo lado esquerdo do ataque, carregou, limpou, escolheu o canto e aí conseguiu fazer o segundo gol do Paraná. O Paraná foi pro intervalo com a vitória, de 2-0. Aí o Marcão voltou do intervalo, fez as substituições, fez duas substituições primeiro, Romarinho e o zagueiro Luiz Eduardo, que estavam com cartão amarelo. Ele colocou o Diogo Carlos e o Júlio Vaz, e aí, aos 15 minutos, tirou o Liliu e colocou o Lucas Gadelha, e 5 minutos depois da substituição do Liliu, o Natan fez o primeiro gol do PSTC, e aí aos 39, o Alan Ferreira marcou um gol contra, pitoresco, como disse o Elísio Júnior na transmissão, Então o Paraná perdeu a vitória mais uma vez porque cedeu o empate, mas vamos ouvir aí a análise do técnico Marcão sobre a atuação do Tricolor. Eu acho que é uma situação inexplicável, onde no intervalo eu até tirei alguns jogadores porque, como o juiz tinha expulsado um deles, eu tive que tirar para não correr o risco de perder. A única coisa que eu pedi, acertei algumas situações de posicionamento e inteligência para jogar, Infelizmente, faltou um pouquinho até de tranquilidade. A gente sabia do ponto forte deles, que foi falado durante a semana toda, que era a jogada pela direita, e acabei tomando 2 gols de bola pela nossa esquerda, na verdade. Então faltou um pouquinho ali. Mas agora, cara, o que eu estava falando no vestiário agora, não tem para onde correr. A gente criou um ambiente de dúvida, de desconfiança, e a gente vai ter que sair dessa, vai ter que saber lidar com isso. Já no jogo contra o Andraus a gente construiu, hoje construímos de novo um resultado que estava nos dando tranquilidade para a sequência, e a gente conseguiu perder toda essa confiança aí, e agora vamos ter que trabalhar na dúvida. E só trabalho, calar a boca, ficar quietinho, trabalhar muito, corrigir, e para reverter isso aí no próximo jogo. É a única coisa que a gente tem que fazer. Palavras do Marcão, e o Marcão também falou sobre as substituições, principalmente a substituição do Liliu, que junto do João Gabriel eram os melhores em campo, e aí, e falou também sobre a substituição do Romarinho. O Liliu não estava fazendo uma partida, só que eu quis colocar um cara mais renovar as forças para que a gente pudesse. Além do mais, o Gadelha tem uma bola aérea muito boa. Só que daí, quando eu coloquei o Gadelha, a gente parou de cruzar a bola aérea, porque o adversário estava fechado, estava difícil jogar por dentro, até forçamos demais. E aí, a partir disso aí, demos as transições para eles, que era para jogar por fora. Mas o objetivo dessa substituição foi literalmente para renovar as forças, já que o Gadelha veio de uma semana boa de treinamento, e só que infelizmente a gente não conseguiu daí segurar mais a bola na frente. Mas eu tirei o Romarinho justamente, uma que ele estava gripado durante a semana e outra que ele tomou cartão, e eu no meu ver, até o cartão que o árbitro deu para o número 5 não era para cartão, só que daí ele levantou, que foi uma falta normal, e aí ele levantou, deu amarelo e ele já tinha amarelo, ele teve que expulsar. E aí acho que começou a se perder. Eu não gosto de falar arbitragem, que eu não quero ficar achando desculpa, tá? Mas para não ter a lei da compensação, eu tive que tirar o Romarinho, sabe? Uma porque ele já estava debilitado um pouquinho por causa de gripe, e outra, mas tudo por causa do cartão. E tanto que no último lance,
que o Luiz tomou o segundo o cartão amarelo, eu também tirei para justamente não ter a lei da compensação. Então aí já mexi um pouquinho na estrutura, mas independente disso, quem entrou tinha que entrar, dar um pouquinho mais. Algumas substituições que eu fiz, troca para renovar a força, para manter, e só que as substituições não surtiram efeito. Aí Marcão destacou, né, que agora vão ter que trabalhar na desconfiança depois de ceder o empate em 2 jogos seguidos. O Paraná, que podia estar na liderança isolada aí com 9 pontos, agora está em 3º lugar, ainda na zona de classificação, mas podia estar melhor. Então tá aí, o Paraná Clube, o Felipe Dal, que acompanhou esse jogo ontem lá com o Elísio, né, com a Mariana, o Paraná tinha um placar que indicava, né, uma vitória, e seria importante a vitória, porque era um confronto direto pela liderança, né, Dalk? O 2-0 pro Paraná tava líder. O Paraná tinha garantido a liderança, né? Chegaria a 7 pontos, né? Empataria em pontos contra a equipe do Patriotas. Exato. Né? Que tinha empatado com o Andraus no jogo de manhã, 11 horas da manhã ontem. Ali, o grande problema, eu entendo a explicação do Marcão, e eu falei isso no intervalo ainda, quando eu vi a movimentação dos jogadores do Júlio Vaz e do Diogo Carlos entrando, eu falei, ele vai tirar porque ele tá com medo que seja alguém expulso. Porque assim, pra vocês entenderem, pra quem não acompanhou o jogo, o André, volante do PSC, ele foi expulso por 2 cartões amarelos. Uma tentou fazer uma proteção, meteu o cotovelo, cartão amarelo. A segunda, ele fez uma falta que o árbitro marcou, não foi absolutamente nada. Na minha opinião, o árbitro erra ao marcar a falta, só que a reclamação do André é completamente contundente. Então julgo o Elísio, que é árbitro, julga que foi pela reclamação. Não só pela reclamação, mas deve ter xingado, entendeu? Porque o André ficou bravo de verdade, né? E beleza, ele tinha razão, mas você tem que saber a forma como você reclama. E daí ele foi expulso pelo 2º cartão amarelo. O Paraná faz o 2º gol, diga, Mari. Até na súmula é isso que tá. Ele foi expulso por, né, o cartão vermelho por reclamar e gesticular assintosamente da decisão da arbitragem. Então, exatamente essa situação. Pela falta não seria expulso. Não. Até porque nem foi falta, né? E foi seria uma falta normal de jogo, né? Tanto que o Paraná tava no campo de defesa, o Liliu tava carregando a bola, tenta fazer o drible, ele meio que... O André toma a frente dele, ele faz assim, ele vai pra trás, com as mãos pra trás, o árbitro marca a falta. E daí a reclamação do André causa a expulsão. No Paraná, o Romarinho, que fez o 2º gol, e o zagueiro que deu assistência, o Luiz Eduardo, eles estavam com cartão amarelo. Então o que faz o Marcão? Troca os 2. Problema, Diogo Carlos leva um cartão amarelo com 2 minutos do 2º tempo. Certo? Tudo bem. Foi bem o Diogo Carlos. Fez estreia dele ontem. Parou 2 vezes em defesas milagrosas do Matheus. 2 boas chances, né? 2 boas chances. Uma com a perna direita, um chute cruzado, e a outra uma cabeçada que o Matheus fez 2 defesaças. Só que daí, pra mim, o grande problema, ele troca o Liliu pelo Gadelha, o Gadelha não encosta na bola. A mão dos caras na cabeça ali, quando o Becão mete a joelhada pra dentro do ali próprio gol. E daí a saída do Romarinho. Perdão, do Pitbull, desculpa. Do Guilherme Pitbull. Quando o Guilherme Pitbull sai, ele não coloca nem o Romário, nem o Everton, que são volantes de marcação. Ele coloca o Diogo Carlos como volante. Detalhe, o Paraná estava vencendo por 2-1. Com 1 a mais. Precisava colocar... Ele coloca o Luan Caquim como atacante, tira o Diogo Carlos da ponta e coloca no meio. E o Paraná leva 2-2. Nessa hora poderia ter levado a virada. Nessa hora aí, tem que pegar, chamar o motorista do ônibus, pedir pra ele manobrar o ônibus e botar na frente do gol, né? É melhor do que fazer tudo isso aí, né? Eu não acho que nem precise especificamente colocar ali um monte de zagueiro de defensor, mas o Pitbull cansou, tudo bem, o Pitbull tava fazendo um ótimo jogo. Coloca o Romário. Coloca o volante, né? Coloca um outro volante. Giovani ontem jogou improvisado como volante, muito bem. Grande partida do Giovani, melhor partida do João Gabriel até aqui com a camisa do Paraná também. Jogou muita bola o João Gabriel, que participou dos 2 gols. Ele participou dos 2 gols do outro jogo também, né? Que foi contra o Andraus. Sim, contra o Andraus. Só que assim, cara, eu acho que errou muito na leitura o Marcão. Errou muito na leitura do Marcão. E o Paraná... existiu uma reclamação da comissão técnica em geral, assim, né? Não sei se o Marcão chegou a falar, mas um gol impedido do Liliu. Um gol que foi anulado seria o 3-0, seria o 3-0 no comecinho do segundo tempo. Aliviaria o placar perigoso, né? Só que como não tem VAR...
Lei Linhares Júnior. Uma hora mas aí. é um resultado que acaba mais uma vez, né, deixando Frustrando, o torcedor do Paraná muito irritado, né? Porque o Paraná poderia ser o líder Sim. da divisão de acesso. A rodada teve, então, no final de semana, a gente vai colocar os resultados aí, né? No sábado, o Apucarana venceu o Grêmio Maringá. Esse jogo foi lá no estádio Bom Jesus da Lapa. Não é mais Bom Jesus da Lapa, né? Trocou o nome. O Laranja Mecânica perdeu para o Iguaçu. Jogo lá em Arapongas. Placar de 2-0. Primeira vitória do Iguaçu na competição. Patriotas e Andraus empataram na Vila Capanema 0-0. O PSTC e o Paraná ficaram no 2-2 e o Toledo goleou o Araucária por 5-0. Foi também a primeira vitória do Toledo. A gente tem a classificação para quem tá com a gente no YouTube. O estádio virou Olimpo Barreto, viu? Olímpio Barreto, né? Isso. Olimpo. Um abraço pro Robert Souza que mandou a informação. Então valeu, é Robert. Na minha época era Bom Jesus da Lapa. Jesus da Lapa. Chegou a ser Paulo Pimentel, bem antigamente lá, porque beleza, a TV Tibagi de Apucarana fica bem na frente do estádio, né? E em Apucarana. Sim. Então o Paulo Pimentel, que foi governador do estado, foi homenageado lá. O estádio era estádio Paulo Pimentel, bem antigamente lá. PSTC e Patriotas têm 7 pontos, Paraná e Andraus 5 são os times do G4, pelos critérios nessa ordem aí. Apucarana e Iguaçu tem 4 pontos, o Toledo e o Laranja Mecânica tem 3, o Grêmio Maringá, pelos critérios, está na zona do rebaixamento também com 3 pontos ganhos, e o Araucária ainda não somou nenhum pontinho, né, no Campeonato Paranaense da divisão de acesso. Esta é a situação. Paraná volta a jogar domingo, 11 da manhã, contra o Grêmio Maringá no Durival Brito. Um jogo que a gente vai transmitir aqui na Jovem Pan News a partir das 10 da manhã. Vamos ver aí a situação também dos times.